Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador, único mediador entre o Deus Altíssimo e homens, aquele que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim, a nossa confiança está nele. Depositamos plenamente e somos totalmente dependentes dele a todo momento, porque ele é aquele que, quando nós estamos sobre o seu zelo, sobre o seu cuidado, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta, ele é zeloso para conosco. Ele, assim como o Pai, ele diz: todo aquele que o Pai me der, não se perderá um só fio da vossa cabeça. E assim somos protegidos por ele. Ele nos livra do tentador, ele nos sustém dia após dia. A sua verdade, ele é o Espírito, que é a verdade. A sua verdade é broquel e o escudo para quem confia. Ele é uma torre alta. Ele é aquele que veio do alto e adentrou novamente ao alto dos céus. O único caminho, a única forma de alcançarmos o repouso, o sábado, o Shabat do Senhor, o descanso do Senhor. Aqueles que semeiam com lágrimas, que colherão com júbilo. Salmos 30, no versículo 5, a parte B, diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluias, oh glórias a Deus. Aqueles que colherão os frutos da justiça, como bem diz o Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Nos faz andar por pastos verdejantes, as águas tranquilas, a sua vara e o seu cajado nos consola, prepara uma mesa diante dos vossos inimigos, adversários, porque ele nos ensina. A ira humana não produz a justiça humana. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Ele sempre nos ensina. O amor, ele sofre, ele suporta, ele é benigno, tudo suporta. Vencemos sempre o mal pelo bem, não se deis vencido pelo mal, porque aquele que segue segundo o mal se dá vencido por ele, mas aquele que toma o tapa numa face e oferece a outra, aquele que o inimigo pede para andar uma légua e anda duas, aquele que o inimigo tendo fome dá-lhe pão para comer, aquele que o inimigo tendo sede dá-lhe água para beber, aquele que o inimigo estiver estando nu lhe dá uma veste para vestir, são os que usam da misericórdia para com o próximo, até mesmo com os inimigos, e fazendo assim acumula brasas sobre as suas cabeças. E nós perseveramos, segundo ele opera em nós, segundo a própria benevolência. Como ele disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. E assim nós perseveramos dia após dia, fazendo sempre o bem, o qual ele nos ensina. Se por acaso for da permissão de Deus, é muito melhor ser prejudicado do que prejudicar alguém. Ele nos ensina também a respeito de fazer a piedade como fonte de alegria, do qual ele sempre nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo, usando sempre da misericórdia, porque aquele que usa da misericórdia para com o próximo, ele é farto daquilo que ele é riquíssimo, da misericórdia e benignidade, sempre semeando segundo o Espírito Santo, a forma correta de se plantar
e receber, né? Fazendo sempre segundo o amor, sem interesse, né? Em nada esperando receber, mas ele é galardoador e não fica devendo a ninguém. Ele é aquele que recompensa, ele é aquele que até mais do que necessitamos, ele provém em nossas vidas. Para isso é necessário perseverar na fé, dia após dia, buscando a sua perfeita e agradável vontade, porque o seu espírito ele está pronto. Não há ninguém que possa saber em relação ao futuro se não for por ele, né? Ele sempre, quando nós depositamos a confiança nele, ele é aquele que tem os planos, né? Ele diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando confiamos, né, nos seus planos, na sua vontade, ele é aquele que com certeza nos conduz para alcançar esses objetivos. Lembrai-vos de José. José mesmo reconheceu que até mesmo a maledicência que seus irmãos usaram para com ele, né, o jogando naquela cisterna, naquele poço, devido à inveja, o vendendo como escravo. Ele disse, né, o mal que vós me fizeram, Deus concluiu os seus desígnios, né, do que tinha para ele, para cumprir o propósito, que era estar ali justamente no Egito, para onde ele foi vendido como escravo, desde o período onde ele esteve governando para Potifar e depois pela cilada ali que a sua esposa armou para ele, ele foi para a prisão, revelando depois ali o carcereiro. Deus sempre era com ele, até mesmo na prisão. O carcereiro lhe concedeu ali a autoridade sobre os outros presos, né, para que ele dirigisse ali. Deus sempre foi transformando a maldição que vinha para a sua vida, transformando em bênçãos, né, para aquilo. Mas mesmo assim, como Jesus sempre nos ensina, alegrai-vos antes que o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior recompensa, porque José, embora cumpriu todo o propósito ali, depois os seus feitos, que não foi ele por si, Deus que fez através da sua vida, assim como o Espírito Santo opera em nós, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Nota-se que Deus permitiu com que suas obras fossem esquecidas, né, para que ele que cumprisse o que foi dito nas Escrituras, que o povo ficaria escravo por um longo tempo ali no Egito, né? Porque a palavra dele sempre se cumpre. A Bíblia diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, né? Ele sempre cumpre a sua palavra, assim como tem cumprido nos últimos tempos, né? Assim como a igreja, que está como o ministério da iniquidade, a apostasia, o esfriamento do amor, era tudo para que cumprisse, né? Mas ele sempre, quando era nos tempos de Eli, que ficava sempre, a luz já estava acabando, ele levantou o profeta Samuel, ainda menino. Nunca que ele deixa, né, com que a luz se apague. Ele sempre levanta alguém que está segundo a direção de Deus, né, porque ele disse em relação àqueles que diziam: e se não há quem pregue, né, o evangelho, a verdade, do qual o alicerce lançado, do qual Jesus nos disse por esses dias,
que maior a honra, né, do construtor, do qual foi Jesus, maior do que Moisés, né, porque o construtor da casa tem mais honra, né, ele é o alicerce, né, ele é aquele que edificou o templo em 3 dias, um corpo ele preparou, ele é aquele que rasgou o véu e nós temos acesso ao Santo dos Santos. Qualquer um que pedir a sabedoria, Deus concede deliberadamente. Ele agrada, né, daqueles que procuram chegar a Deus crendo, né, e nos atrai até o Espírito de Cristo, do qual é a verdade, do qual liberta, do qual nos cura, do qual é um escudo e um broquel para aqueles que depositam a confiança nele. E Jesus disse: aquele que o Pai me apresentar, não se perderá um fio da vossa cabeça, porque ele cuida, ele dá ordem aos seus anjos. A Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque ele nos deixa, né? Ele está como juiz no centro do trono, governando com justiça, com equidade, exercendo o direito. Está como quem pisa uva nos lagares de pé, né? Como purificando o templo, preparando um povo num só coração, numa só mente, numa só fé, num só espírito, para buscar um povo bem disposto, né? E assim nós perseveramos em mais um dia anunciando a verdade, da qual é possível prolongar os dias para que vão bens e longos nessa terra, e para que alcance a salvação e a vida eterna. E aqueles que alcançam essa sabedoria, anunciar para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão segundo o espírito mundano, o espírito do eu, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, a ordenança, e de anunciar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. E bem-aventurado aqueles que vos derem ouvido, aqueles que estão com a verdade, porque alcançam a sabedoria. Temos que ter zelo para não ser influenciado. Temos que, a Bíblia diz: maldito o homem cuja confiança está no coração enganoso de homens, e que se afasta, a sua motivação principal está neles, e se afasta do Deus Altíssimo. Porque temos que buscar a sabedoria da fonte para termos, através do exercício constante da fé, o discernimento para examinar os espíritos, examinar entre o bem e o mal, porque muitos são os falsos, são os enganadores. E quando, através do exercício constante, alcançamos esse discernimento, Jesus é aquele que nos aparta, né? Ele aparta as suas ovelhas dos lobos, né? Aqueles que com aparência exterior de ovelha, mas o seu interior é como um lobo feroz. Por isso é necessário perseverarmos buscando sempre direto da fonte. Ele é a fonte desde a origem, sem hipocrisia, sem interesse, um amor puro que nos constrange, que nos mantém com aquele que tem ele na tábua de um coração de carne, demonstra pelo bom proceder a pureza do coração. A boca fala o que o coração está cheio, está sempre anunciando a verdade, está sempre ofertando de graça aquilo que recebeu de graça. E a ele seja toda honra e toda glória, e ele é aquele que ainda nos galardoa quando fazemos em oculto, não para serem vistos por homens, mas fazem em oculto, do qual o Pai que está no alto vos galardoa, né? E assim nós perseveramos em mais um dia. Um dia, final de dia com graça, com sabedoria do alto, com entendimento do alto,
porque somente com o entendimento do alto que é possível desviar do mal. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.